Olá pessoal, bem-vindos ao canal Língua Marina Brasil. Eu sou Nina Fonseca e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma das dificuldades mais típicas de todos os estudantes de inglês. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos eu tinha 14 anos e eu fui para Orlando, onde tem a Disney, com uma agência de turismo e passei 2 semanas. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu não entendi nada do inglês. Eu já estava estudando inglês no Brasil, mas quando eu cheguei no dia a dia, o inglês nativo, eu não conseguia entender nada. Então as pessoas vinham falar comigo, seja nos parques, nos hotéis, durante as compras, e eu não entendia nada. A verdade é que os americanos, eles não têm essa percepção de que tem gente que não sabe falar inglês. Então para eles é uma frase comum do dia a dia e para mim não fazia o menor sentido, porque não estava na velocidade que eu estava acostumada a escutar e aprender durante as minhas aulas de inglês. Mas ter feito essa experiência me deu mais gás para me dedicar no inglês e melhorar o meu listening. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que me ajudaram muito na época e que hoje em dia ainda continuam a me ajudar a melhorar o meu listening. A dica número 1 é escutar e ler ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente já tem YouTube, Netflix, que você consegue ligar a legenda e escutar e ler ao mesmo tempo. Films with subtitles. Quando você for fazer isso, não deixe de falar em voz alta e perceber a pronúncia que você está fazendo. É uma técnica excelente que já junta a visualização do texto com a audição. Uma dica legal é que se você achar que a fala em um vídeo no YouTube está rápida demais para você entender, você pode ajustar a velocidade no botão de configurações. Agora, desde já eu te digo, isso é muito bom no começo, mas o seu objetivo principal deve ser entender o inglês do jeito que as pessoas falam, comum no dia a dia. Então, escute na velocidade mais baixa no início, mas tenha sempre o objetivo de desafiar e escutar na velocidade normal. E aí sim você consegue avançar o seu aprendizado no inglês. Quando você está em um país nativo, isso eu posso dizer aqui nos Estados Unidos, as pessoas não se esforçam para diminuir a velocidade com que elas falam para que um estrangeiro consiga entender. Então essa foi uma dificuldade que eu passei. Então rapidamente eu tive que adaptar a velocidade com que eu escutava as coisas em inglês e principalmente ao sotaque de cada região. Comparando os sotaques de vários países ao sotaque do inglês britânico, sotaque americano, o sotaque canadense, há uma grande diferença. O sotaque britânico é o que muitos dizem que tem uma grande dificuldade em conseguir entender, uma dificuldade no listening. Por outro lado, o inglês canadense tem um sotaque mais soft, mais neutro, mais claro de entender. Por isso o Canadá é um ótimo destino se você quer aprender inglês e ter uma pronúncia mais limpa, mais clara. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo ótimas escolas para você estudar inglês no Canadá com a Língua Trip. Também escutar músicas e cantar o máximo possível é uma ótima dica no aprendizado de qualquer língua. Se você acha que já está no nível mais avançado de inglês, eu te sugiro escutar e cantar a música Lose Yourself do Eminem. But he keeps on forgetting what he wrote. Oh my God! Dica número 2. Esqueça os espaços entre as palavras. Quando os nativos falam, eles não fazem questão de dar pausas entre as palavras. A gente já tem um vídeo aqui sobre isso, onde eu expliquei mais como que os nativos juntam as palavras, às vezes modificam ou alteram algum som, e à primeira vista isso pode complicar bastante o entendimento. Por isso eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Por exemplo, eles não iriam dizer I am going to do some shopping. Isso seria bem fácil da gente entender, mas o que eles falam é I'm gonna do some shopping, o que parece bem rápido. É importante você aprender sobre essa mudança na pronúncia das palavras, para que quando você for falar, não apenas ouvir, as pessoas conseguirem entender o que você está dizendo. Could you repeat that? A dica número 3 é entender as principais palavras.
Quando você escutar alguma coisa em inglês, não precisa ficar preocupado se você não conseguiu entender todas as palavras da frase. Tente focar nas principais palavras que você já conhece para que você entenda o sentido geral da frase. E na maioria das vezes, essas palavras serão um substantivo, adjetivo ou um verbo. Além dessas palavras, podem ter algumas que não têm tanto impacto na frase. Então não vale a pena você parar de ler um livro ou assistir um filme para ir buscar especificamente o significado dessa palavra. Geralmente, os nativos destacam mais essas palavras com o tom de voz e a entonação. Então, por exemplo, veja a frase Do you want to get a cup of coffee? As palavras principais são You want to get a cup of coffee. Então, mesmo se você falar assim, os nativos irão entender. Por outro lado, o modo em que eles falariam seria Do you want to get a cup of coffee? Conseguiu entender? As palavras principais, as palavras-chave, elas predominam mesmo se eles falam rápido ou juntam todas as palavras. Dica número 4. Os nativos muitas vezes utilizam a palavra like. E essa palavra não agrega valor na frase ou adiciona algum significado. Ela é usada apenas para ganhar tempo enquanto você pensa nas próximas frases durante uma conversa. I was like meditating. Mas tem algumas frases que a palavra like substitui o verbo principal. Por exemplo, I was like, let's go and see the movie. Nesse caso, I was like está no sentido de as I said, como eu disse. Também utilizamos a palavra like quando você não tem certeza de alguma coisa. I think he's like a doctor, maybe. Eu acho que ele deve ser um médico. Você não tem certeza se ele é um médico, então você usa a palavra like para demonstrar essa insegurança durante a frase. Afinal, realmente há muita diferença de sotaque de região para região. A dica é não entrar em pânico. Muitas vezes até os próprios nativos sentem dificuldade de entender um sotaque de uma outra região. Pense nisso. Tem uma outra coisa importante, dependendo do local que você escolher para aprender inglês, querendo ou não, você vai pegar o sotaque dessa região. Então, por exemplo, se você escolher ter aulas de inglês em uma vila na Escócia, você muito provavelmente vai pegar o sotaque escocês. Então não fique surpreso que depois as pessoas vão ter dificuldade em entender o seu sotaque fora da Escócia. É completamente normal. Você vai precisar adaptar a sua pronúncia. A minha última dica para você é pesquisar e conhecer diferentes sotaques. Então, se por exemplo você for viajar para uma cidade grande como New York City, na cidade de Nova York, te indico você conversar com outras pessoas, assim você consegue aprender diferentes pronúncias, diferentes sotaques e lidar com isso sem estresse. Então, meu principal conselho para você é encontre tempo diariamente para assistir vídeos ou filmes. Você pode começar colocando a legenda, se possível tente ler a legenda e escutar a pronúncia do vídeo. E para você conseguir um resultado ainda mais rápido, nada melhor do que aprender inglês em uma escola local. E eu deixo o link aqui embaixo desse vídeo para você conhecer opções de escolas de inglês e fazer uma simulação dos custos. Me conta aqui nos comentários quais filmes em inglês você já assistiu para a gente trocar uma ideia de quais são os melhores filmes para assistir se você quiser aprender a falar inglês. Se você ainda não está inscrito, faça isso para acompanhar as novidades aqui no canal e não deixe de compartilhar o link com aquele amigo que está com dificuldades em aprender inglês. A gente se vê nos próximos vídeos. Thanks for watching. Bye bye!